Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vou iniciar a palestra apresentando rapidamente a BRG. BRG é uma empresa de consultoria americana, foi criada em 2010. Nós temos mais de 1.300 profissionais distribuídos em 45 escritórios em todos os continentes. Como foi dito, eu sou a Country Manager em Brasil, nós temos operações no Rio de Janeiro e São Paulo e estamos no Brasil desde 2016. Eu sou a líder para o Brasil em investigações globais e inteligência estratégica. Nós temos um portfólio bem amplo, eu não vou entrar em detalhes, mas quem tiver interesse nós vamos disponibilizar toda a apresentação e vocês vão poder ver todos os nossos linhas de serviço que vão desde investigações, finanças corporativas, uma área de consultoria técnica voltada para a indústria de alimentos e fármacos, com construção e energia também. Nós lançamos recentemente uma plataforma online voltada para due diligence, para atender a inúmeros requisitos e demandas de nossos clientes, que pode ser encontrado no nosso website brasileiro. Vocês também podem encontrar um resumo da minha bio na apresentação, que já foi falado anteriormente. E vamos iniciar, vamos direto ao ponto. O ano de 2020, no nosso ponto de vista, é um ano VUCA. VUCA é um termo que foi cunhado basicamente pelo nosso diretor-presidente, que significa o seguinte, né? VUCA é volatilidade, incerteza, caótico, complexo e ambiguidade. E no nosso ponto de vista, esse termo VUCA vem bem a calhar para o que estamos vivendo em 2020, porque tudo que está acontecendo em 2020 se enquadra nesse patamar. Nós nunca tivemos um mercado, um ano tão volátil, de tantas incertezas, de tantas coisas caóticas acontecendo e coisas complexas e mercados e incertezas e ambiguidade, tudo ao mesmo tempo, num período tão longo, né? E ter que lidar com isso é bastante complicado no dia a dia. O impacto do Covid trouxe, sob o ponto de vista global, mundial, vários impactos, tanto no PIB chinês, americano, indústria automobilística parando, impacto nas commodities, preço de commodities, preço de petróleo, transporte de cargas mundiais, importação, exportações, preço de álcool, economia subindo, caindo, energia solar, o Brasil, as bolsas, preço, valor do dólar, uma volatilidade no mercados tremenda, as transportes de passageiros, indústrias de turismo. Vocês têm acompanhado, vocês podem acompanhar várias empresas de transporte aéreo pedindo o Concordata, o Chapter 11 nos Estados Unidos. Então, assim, é um ano bastante complicado. Então, também demonstrou o quanto o mundo é dependente da economia chinesa. E fora isso, nós temos todo um cenário geopolítico internacional que também traz bastante impacto nessa crise, que nós não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, na economia americana, com a eleição do presidente esse ano, se vai acontecer esse ano, se vai ser postergado o ano que vem. A própria saída da Inglaterra do Brexit estava programado, como é que isso fica? Agora tem uma guerra econômica entre Estados Unidos e China, uma situação instável entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, o Jeff Bezos com a questão da Arábia Saudita. Então, assim, existe todo um cenário geopolítico de instabilidade e, como não poderia deixar de ser, o nosso cenário geopolítico nacional também traz uma instabilidade muito grande para a economia e para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento, até para a resolução dos problemas da saúde, e com a saída do Ministério da Justiça, com a troca do Ministro da Saúde 2 vezes, um deles menos de um mês, uma crise entre o governo federal e estadual,
vocês têm, acredito que tenham acompanhado ações da Polícia Federal numa situação onde as pessoas estão morrendo por falta de equipamento e já existem políticos e pessoas do governo onde já existem indícios de fraudes e corrupção, né? Então, assim, é uma situação bastante crítica. E nós, enquanto diretores de empresa, gestores de empresa, nesse momento, mais do que tudo, temos que esperar o inesperado. E estamos lidando com uma avaliação de um universo de riscos, né? Então, nós temos tudo quanto é tipo de risco acontecendo ao mesmo tempo, nessa situação de VUCA. Um risco de taxa de juros que sobe e desce, de política tributária que pode mudar a qualquer momento, de fusões e aquisições, de fundos abutres, comprando, buscando, tomando empresa, risco de liquidez, riscos de controles internos que podem não funcionar e barra compliance, né? Violações de dados, segurança cibernéticas, ataques cibernéticos, mudanças regulatórias que podem ocorrer a qualquer tempo, conformidade, risco de pessoal, risco de cadeia de suprimento, concentração de cliente, eventos macroeconômicos e geopolíticos. Então, assim, ter que lidar com tudo isso nesse momento é bastante complexo, né? Na questão do Covid, principalmente, nós podemos perceber que existem 3 tipos de impacto a curto, médio e longo prazo, né? O primeiro, o de curto prazo, seriam ataques cibernéticos, porque nós podemos observar um aumento das atividades online, então, por consequência, estão ocorrendo muitos ataques cibernéticos e fraudes por consequência. Nós também temos observado falsificação de medicamentos, corrupção por suborno de funcionários públicos, oferta de investimentos fraudulentos, que são os esquemas Ponzi. Tudo isso já está ocorrendo a curto prazo. A médio vai ocorrer um aumento do narcotráfico, um tráfico de imigração, tráfico de mercadorias. Também vai ocorrer a longo prazo corrupção por suborno de funcionários públicos. Nós vamos ter lavagem de dinheiro. Na questão de lavagem de dinheiro, com certeza, vai ter um impacto muito grande no setor financeiro e bancário. Nós vamos ter um aumento de companhias fantasmas e offshores, né? Nós também podemos ter um aumento de uso de imóveis e construções e tudo isso vai ser, nós vamos ver o desenvolvimento no médio e longo prazo, e tudo isso vai impactar fortemente o trabalho que nós vamos ter de compliance, né? No longo prazo, nós vamos ter o aumento do crime organizado com recrutamento de pessoas, nós vamos ter extorsões, nós vamos ter agiotas, nós vamos ter fraudes. Então, assim, o desenrolar disso é bastante óbvio. Na questão de compliance, o que nós temos riscos aumentados, obviamente, é lavagem de dinheiro, ativos, financiamento de terrorismo, as fraudes, corrupção, crime cibernético, falsificação e tráfico de medicamentos, roubo e perda de dados, problemas logísticos e contratuais, os litígios a médio, atualmente não, a curto prazo não, mas a médio e longo prazo nós vamos ver com certeza um aumento de litígios judiciais que podem ser trabalhistas, tributários, nós vamos ver aumentos de litígios de quebra de contrato, de arbitragens, dificuldades financeiras e sanções e maior controle estatal, ou talvez protecionismo por parte dos países. Nós já sabemos que existem
foi determinado no mercado americano fortemente o investimento dentro do país e não fora do país, né? E os setores mais afetados por esses riscos são, obviamente, saúde e medicina, turismo e entretenimento, nós já falamos sobre as companhias aéreas, o comércio e serviços online, óleo e gás, estamos acompanhando bem de perto, fármacos e bioquímicos e o mercado financeiro. Na questão de compliance e o que podemos fazer neste momento para nos assegurarmos, sobre o meu ponto de vista, que estou nesse ramo fazem 20 anos, bem claramente, não existe milagre. Não existe milagre. O que tem que fazer? Se você implantou um sistema de compliance bem feito na sua empresa, mais do que nunca durante essa crise, o que deve ser executado, o que tem que ser efetuado é reforçar os pontos principais de qualquer programa de compliance da empresa, né? Então, hoje em dia, quando se fala assim compliance, não existe mais, a questão não é se existe compliance dentro de uma empresa, a questão é se o compliance ele é verdadeiro ou não, se ele de fato ele ele foi implementado para valer ou ele é simplesmente algo que existe porque a empresa quer dizer que tem um compliance, né? Então, mais do que nunca nessa situação de crise, o que tem que ser feito é se reforçar e executar o comprometimento, os principais pontos dos pilares do programa de compliance, ou seja, realmente tem que se reforçar o comprometimento da alta administração, ou seja, o tone at the top, tem que se reforçar o risk assessment, tem que ser algo efetuado diariamente mediante cada situação de crise enfrentado pela empresa. Os canais de denúncia têm que estar funcionando ativamente, dia a dia, e cada questão que é denunciada tem que ser efetivamente investigada e tem que ser efetivamente aplicada as medidas disciplinares e as ações de remediação, né? O monitoramento e os testes de melhoria contínua, eles têm que ser diariamente avaliados e implementados e verificados se eles estão funcionando, né? Ou seja, os programas de Know Your Client, Know Your Vendor, Know os seus parceiros, eles estão funcionando? Os seus clientes realmente são seus clientes? Na questão financeira bancária, da onde está vindo a origem de dinheiro dos seus clientes? O comportamento dele financeiro, ele está sendo compatível com o que vinha acontecendo até então ou não? A saída e entrada de numerários é compatível com o que vinha acontecendo até então, antes da crise, sim ou não? Ou está ocorrendo transações incompatíveis com o histórico deles, né? O due diligence de integridade de clientes, isso continua acontecendo, né? Avaliação de garantias, isso nesse momento de crise está sendo revisado ou não está sendo revisado nas questões de empréstimos, né? E de financiamentos, porque às vezes as instituições bancárias eles fizeram empréstimos há 2, 3 anos atrás e a coisa está andando a contento, mas eles não sabem que 2 anos depois o cliente já se livrou daquele determinado bem. E isso é muito comum e nós recebemos inúmeros pedidos de busca de ativos que já não existem mais. Então, assim, a avaliação do processo ele tem que ser algo constante, não somente em situação de crise, né? O que tem que ser feito em casos de crise que nós estamos vivendo é que a agilidade de resposta ela tem que ser muito rápida, porque se ela não for, a empresa pode quebrar muito rapidamente, né? É fundamental agir para preservar a saúde da empresa durante e após a emergência, né? A ação ela tem que ser tomada imediatamente para mitigar qualquer perda. Você precisa estabilizar a situação da empresa e analisar o impacto e executar os cenários
da onde pode haver vazamento, da onde pode haver problemas, seja de compliance, seja de sistema, seja de funcionários, seja a nível que for, né? Numa questão de crise, a área cibernética, principalmente em instituições financeiras, é uma área muito, muito crítica. Então, os dados têm que ser analisados, tem que ser uma área de suma importância numa questão de crise, né? Você tem que determinar quais são os sistemas que são críticos, você tem que determinar se existe servidores ou questões alternativas de recuperação de dados que não foram comprometidos, né? Então, assim, muitas vezes, por uma questão de imagem, as empresas não querem contratar ou buscar ajuda de terceiro na recuperação de informações. E isso acaba causando que a informação é perdida ao longo do prazo. Isso não pode acontecer, né? Os processos eles têm que ser monitorados diariamente contra essas ameaças cibernéticas, porque elas mudam diariamente, constantemente. Os clientes, quem são realmente seus clientes, né? Quem são os clientes que têm as margens mais altas, que têm uma lucratividade mais alta? Qual o histórico de movimentação deles? Né? Qual a origem de recebimentos ou dos depósitos? Como esses clientes estão sendo afetados pela crise? Qual é a condição deles de recebimento, de pagamento ou de postergação de prazos, né? Quem pode absorver ou sobreviver a essa paralisação? Então, esse é o momento onde sistemas de compliance ou de conhecimento e de gestão de clientes e de monitoramento são super importantes para a sobrevivência, não só do cliente, mas para a sobrevivência da empresa, né? Ou seja, você consegue monitorar os seus clientes por área de negócio, por serviços, por regiões geográficas agora que estão paralisadas várias operações, né? Tem regiões de São Paulo que vão começar a abrir, você sabe? Você consegue monitorar os clientes, né? Quais são os riscos de não pagamento de empréstimos? As garantias são reais? Não são, né? É necessário refazer o diligence desses clientes durante a situação de crise para verificar a situação financeira, né? Então, existe uma série de questões que são necessárias para que a empresa possa sobreviver e que para o compliance da empresa possa acompanhar e dar subsídios para a área de operações e que possa a empresa fazer cenários de gestão de crise positivo e negativo de curto, médio e longo prazo. E para isso existe sistemas, existem empresas que são espertas em fazer isso e ajudar, tipo a FAICO, tipo a BRG, né? No nosso ponto de vista, o que vai acontecer muito claramente, assim, nós temos observado toda a movimentação governamental, toda a movimentação empresarial, né? E o que vai acontecer após crise é que vai haver uma limpeza geral, na qual a expertise de busca de ativos vai ser muito requisitada, porque várias empresas vão quebrar, né? Então, a maioria, muitas instituições financeiras vão buscar ativos e muitas vezes os ativos podem já não mais existir. Vão existir muita investigação de fraudes, porque fraudes durante este momento já estão ocorrendo, né? Vão existir a solicitação de computação forense para busca de evidências de fraude, né? Ou seja, de computadores, de celulares, etc., de contabilidade forense para determinar onde como ocorreram as fraudes, né? O uso de data analytics, que são as ferramentas que nós utilizamos, são bastante
utilizada para assegurar que sejam eliminadas falhas de compliance, de procedimentos, né, que tenham resultado as fraudes, porque a maioria das empresas, eles preferem gastar no depois que o fato ocorreu, do que na prevenção da fraude. Então, é aí aí que existe o problema, porque se gasta indubitavelmente muito mais, né? Para prever uma fraude, você pode gastar, sei, 200, 300 mil reais, enquanto uma fraude pode ser 4 milhões, 5 milhões, dependendo do caso, né? E as melhorias, elas têm que ser constantes para prever a fraude, né? E isso gera uma eficiência em investigações de litígio que vão ocorrer, a arbitragem que vão ocorrer. Inevitavelmente, tudo isso que eu acabei de falar vai ocorrer após, quando a situação voltar, após essa questão imediata de crise da pandemia do Covid. Eu termino aqui e abro para perguntas, se alguém tiver. Denise, obrigada. Vamos seguir com a apresentação do Fabrício e aí a gente faz a sessão de perguntas e respostas no final, pode ser? Pode ser. Tá ótimo. Eu vou dar um stop share. Ok, obrigado, Denise. Obrigado, Ana. Dando seguimento até na conclusão que a Denise menciona, né, das melhorias, dos riscos envolvidos e das melhorias necessárias para a parte de compliance, do incremento também da fraude, o que eu vou apresentar aqui para vocês é justamente o que temos visto que as empresas estão fazendo, algumas dessas novas tendências que estão surgindo também no Brasil e ao redor do mundo, tá? Algumas estatísticas só apenas adicionais, né, mas mais para entender de como o setor financeiro não financeiro enxerga, né, essas mudanças comportamentais. Eu acho que já é de ciência de todos, mas aqui apresentando alguns números e estatísticas mesmo que a FAICO, né, consegue obter não somente do Brasil, mas de várias fontes, além da FAICO, né, aqui a gente vê um exemplo dessa tendência dos Estados Unidos, ou seja, sabemos que cada vez mais estamos indo aí para o mundo digital, realizando transações desde casa, utilizando aplicativos de entrega, N aplicativos aí disponíveis no mercado. Algumas fontes como a própria Cielo no Brasil, eu trouxe a Cielo como exemplo, mas existem outras empresas grandes também que disponibilizam, né, informações de impacto do Covid-19 na economia, né? Por exemplo, olhando aqui essa questão, essa fonte, esse relatório da Cielo, eles mostram, né, uma média de 29,7% negativo, né, comparado no mesmo período, né, do ano passado, por exemplo, na diminuição de todo o faturamento nominal do Brasil, né? Ou seja, a gente só está olhando a Cielo aqui, mas quando a gente olha outras empresas e até outros países, essa média, né, de redução de faturamento nominal acaba sendo negativa, né, de 30% a 50%, dependendo até de alguns setores, até pior, né? Por exemplo, turismo ou entretenimento tem quedas aí relevantes. Então, o que a Denise até mencionou antes, né, na questão de volatilidade, incertezas, ambiguidades, isso realmente é um fato, e isso dificulta até você ter melhores estratégias de fraude e de compliance, né? Se vocês buscarem aí, chama Google Trends, isso aqui até é uma foto de ontem, tá? Se vocês conseguem ver aí na própria tendência de como essas incertezas econômicas também para diferentes setores, questão de desemprego, né? Então, como que é o interesse das pessoas agora relacionado a informações mais de desemprego, auxílio de programas sociais, e também a questão até pessoal, profissional, aqui do lado direito é um relatório da Nielsen bastante interessante, que mostra até o que a Denise estava mostrando antes do ponto de vista de curto, médio e longo prazo, e aqui explora mais
até um pouco além, né, do mundo de compliance e fraude, mas da parte pessoal também. Então, existem realmente todas essas certezas, não vou ficar repetindo o que a Denise já mencionou, mas existem também alguns fatos interessantes, e é a partir desses fatos que já temos estatísticas, desses fatos que o mercado já nota algumas tendências que vieram para ficar, e uma delas é justamente o comportamento online, né? Do lado direito aqui também alguns estudos que mostram todo esse crescimento de consumidores online no Brasil, né? E aqui do lado esquerdo até mostra essa penetração do incremento do e-commerce, né, das transações feitas online, e um crescimento bastante avançado aí desde meados de março até meados de abril, né? Então, e essas tendências, elas realmente, esses fatos, né, eles vieram para ficar, vai mudar o comportamento de como os clientes, seja do setor financeiro, seja do setor não financeiro, vão realizar suas transações, né? E até trouxe um fato interessante, né? Ou seja, falando no mundo de compliance, de prevenção à fraude, de agora as pessoas terem mais dados digitais, da preocupação até de ataques cibernéticos, entra a questão da LGPD, né, no Brasil. Trouxe um pequeno trecho aqui do site da CEPA como exemplo, mas se vocês virem também os artigos específicos da LGPD, possuem pequenas exceções à regra, né, quando a gente fala de sistemas de prevenção à fraude, alguns sistemas relacionados aos controladores envolvidos. Então, eu acho que é um pouco mais, a LGPD, ela veio logicamente para ficar e melhorar a questão de proteção de dados, mas também existem algumas flexibilidades com relação aos sistemas de fraude envolvidos, até para facilitar, porque todos estão cientes que às vezes você precisa de um pouco mais de informações necessárias, informações sensíveis para detectar um possível padrão de fraude, corrupção ou lavagem de dinheiro, tá? Então, essas tendências, né, a gente vê refletido em algumas estatísticas também, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de uma pesquisa independente da FICO, que mostra como está esse comportamento novo, né, de você adquirir produtos novos. Vendo notícias recentes do Brasil, você teve até alguns bancos que tiveram recordes de abertura de contas digitais, né, sem mencionar alguns nomes aqui, mas isso reflete justamente essa pesquisa independente da FICO, ou seja, a propensão de como os clientes estão realizando agora os seus meios, utilizando novos meios de pagamento e criando essa necessidade para um mundo totalmente digital, né? Isso reflete em números positivos do ponto de vista dessas transações online. Por exemplo, a gente vê o incremento aí de 60% a 75% nas transações P2P, né, de transações diretas pessoa a pessoa, e também um incremento bastante interessante em carteiras digitais, né, seja PayPal, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, né, eu acho que até a questão de evitar contato, dar um cartão na hora de pagar uma conta ou coisas assim, as pessoas estão escolhendo também alguma coisa sem contato ou contactless nesse sentido. E com essa pressão, até antes, né, do caso do coronavírus, o Banco Central já tinha iniciativas como o Open Banking, como a democratização dos serviços financeiros, que é a questão do Pix. O Pix é um marco aí para ser implementado, talvez a data seja revista, mas é algo previsto para que seja implementado em novembro desse ano. E logicamente, o Pix tem um dos seus objetivos, de muitos, é justamente essa democratização. Eles seguem padrões relacionados que a gente chama de Open Banking, ou seja, para realizar transações, para eu adquirir algum produto financeiro, não mais vou ter que abrir uma conta num banco, né? Se eu sou, por exemplo, um varejista, eu poderia oferecer também participar desse arranjo, né, chamado Pix, para conseguir oferecer meio de pagamento para os meus clientes. Se eu sou uma seguradora, a mesma coisa. Se eu sou uma telco, né, uma empresa de telefonia, eu também poderia oferecer meios de pagamento. Então, com essa democratização,
que é essa tendência que surge, né, com a questão da pandemia, surgem as questões justamente dos riscos envolvidos, né, ou seja, repetindo um pouco o que a Denise mencionou anteriormente, como garantir que todas as informações que tem os clientes estão realmente com os riscos classificados em termos de compliance, em termos de fraude, né, e ao mesmo tempo a experiência online, né, ou seja, são forças que sempre, às vezes, é um paradigma, né, que está sendo quebrado, ou seja, compliance é uma força contrária à parte de vendas, né, ou vice-versa, a parte de fraude relacionada também à aprovação das transações. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente fazer e existem tecnologias nesse sentido. E aqui umas notícias também vou passar rapidamente, mas que os tipos de ataques, os tipos de fraudes, os tipos de corrupção mudaram, algo que a Denise também ressaltou anteriormente, tá? E com essa mudança comportamental, com essa mudança dos tipos de fraude, né, com ataques cada vez mais frequentes, seja ataques de phishing, né, de enganar pessoas, ataques de engenharia social, o que é fato, né, ou seja, é a migração da fraude para novos tipos de fraude, né, utilizando os dados roubados de ataques cibernéticos, né, que a Denise também comentou anteriormente, para você ter fraudes realizadas no setor financeiro, no setor não financeiro, o que a gente chama de fraude na originação, né, você ter cada vez mais essa invasão de contas também, a questão de fraude interna, né, que a Denise também mencionou, a parte de conhecer os seus novos empregados, os seus provedores, os seus sócios estratégicos. E nesse sentido, o que a FAICO vê, né, a FAICO BRG vê em termos de priorização é basicamente buscar esse equilíbrio, né? Eu acho que e esse é o grande desafio. Quando a gente vê aqui no slide é bastante bonito, mas é super complexo de se implementar, né? Ou seja, eu ter essa ótica em que eu consiga ver um equilíbrio entre fraudes, entre gastos operacionais, receita, manter a minha experiência do cliente, atingir ao mesmo tempo requerimentos relacionados à compliance e o meu risco reputacional, né? E baseado nisso, né, eu trago para vocês aí também o que está disponível hoje, né? O que as empresas já estão fazendo, essas empresas que tiveram crescimento nesse momento de pandemia também, o que elas fizeram nesse sentido. E a resposta é basicamente uma combinação de fatores, né? A questão de revisar a parte estratégica de negócio, né, equilibrar a questão de fraude com a experiência do cliente, de ter uma estratégia alinhada com a questão de compliance, corrupção e essa experiência digital, combinada com as tecnologias e modelos analíticos disponíveis, né, em dia de hoje. Eu acho que aqui é trazer essas melhores práticas de como melhor utilizar a tecnologia existente ou de como melhorar sistemas legados já implementados, né? E ao mesmo tempo, a preocupação com a parte operacional, né? E aqui a parte operacional está relacionada com os gastos operacionais, de ter uma otimização dos meus recursos e de manter uma melhor experiência do meu cliente por esses canais, né? Então, quando a gente vê esse fluxo rapidamente, né, combinando esses três fatores mencionados antes, né, estratégia, tecnologia, experiência do cliente, é isso que a gente vê dessas grandes empresas que tiveram crescimento até nesse momento de incertezas, é você ter tecnologias que te permitam identificar de maneira digital, né, a pessoa, poder garantir que os dados, que os documentos coletados são documentos reais, são documentos que eu possa fazer uma validação até com agências governamentais, né? Coletar uma biometria, por exemplo, e validar contra uma base também para verificar a identidade daquela pessoa, fazer toda uma verificação de due diligence, ou seja, diligência devida
relacionada à classificação de riscos da pessoa, verificação também de notícias desabonadoras e outros fatores, né? E entrando no ciclo de vida do cliente, após essa classificação de risco, eu tenho uma continuidade, né, de monitoramento desse meu cliente, monitoramento das minhas transações, né, de todos os meus produtos financeiros e não financeiros que essa pessoa, que essa minha empresa possa ter comigo. E do ponto de vista de fraude, conseguir também monitorar todos esses eventos, né? Então, quando a gente traz isso para um exemplo prático, né, que eu mostro aqui para vocês também, passando rapidamente, entrando na mescla, né, do que o Open Bank traria, né, nesse mercado brasileiro a partir de novembro, e como as coisas funcionam agora, a questão de ter melhor experiência do cliente e cumprir com toda a questão de prevenção e compliance. Esse exemplo que eu mostro aqui para vocês, justamente bancos que implementam essa tecnologia que em questão de minutos você consegue abrir uma conta e já realizar transações, né? Então aqui coletando informações de documentos, fazendo upload, fazendo toda uma verificação documental, reconhecimento facial, verificação daqueles dados contra agências governamentais, fazer a questão de Know Your Customer, toda uma validação de prova de vida, e a partir daí, em questão de minutos, eu tenho esse meu cliente apto a realizar transações. Logicamente, a agilidade também traz seus riscos, né? Ou seja, fraudadores também poderiam usar determinados canais digitais para lavar dinheiro ou para realizar fraude. Por isso a importância, né, da segunda telinha que eu coloco aqui, de todas as verificações que estão, na verdade, sendo feitas por trás, estão sendo feitas em tempo real, de como mitigar todos esses riscos, né? Então, quando a gente olha uma visão geral de todo esse fluxo, é justamente eu utilizar, né, todas as soluções e tecnologias disponíveis no mercado para eu ter essa visão completa, uma sinergia, né, entre fraude, uma experiência do cliente e estar conforme a parte regulatória, né, exigida. E o resumo, né, de toda a minha parte que eu apresentei para vocês é justamente a adaptação, né? A Denise mencionava a questão dos impactos de curto, médio e longo prazo, dessas incertezas, da questão de melhorar a parte de soluções de compliance, soluções de fraude. E quando a gente vê esse fluxo, quando a gente vê o que as empresas já estão fazendo nesse sentido, pelo menos a boa notícia que existe é que, ok, tenho novos desafios a serem enfrentados, a dinâmica de mercado vai ser diferente, inclusive a partir de novembro, né, com o Pix, isso vai agilizar ainda muitas alterações e quebras de paradigmas, né? E a mensagem final que eu tenho para vocês, antes de a gente passar para perguntas e respostas, é justamente a velocidade de como eu vou me adaptar com relação a isso, né? Como eu vou evitar ter ataques cibernéticos, como eu vou buscar o equilíbrio entre prevenção à fraude, entre a experiência do cliente, soluções de lavagem de dinheiro, soluções anticorrupção, e como eu ter uma visão mais completa de tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a mensagem que, pelo menos, eu gostaria de deixar para vocês, de que sim, existem muitas incertezas, muitos desafios pela frente, mas também existem, como boa notícia, soluções, existem empresas que ajudam nesse sentido de como atingir esses objetivos estratégicos. Passamos, então, à questão de perguntas e respostas. Deixa eu ver. Ana, você consegue ajudar aqui? Não sei se tem alguma pergunta ativa. Ainda não. Vamos esperar que acho que o pessoal vai começar a enviar agora, Fabrício. Tá. Tá, eu estava recebendo aqui uma pergunta relacionada até novamente nessas tecnologias e como que fica a questão relacionada ao LGPD. Esse é como eu mencionava antes, né?
na questão do Brasil especificamente, o LGPD abriu essa certa flexibilidade para essas soluções de fraude. No Brasil, a gente tem N empresas que oferecem validações, né, de dados biométricos ou validação documental. Isso muito mais focado, né, para o mundo de prevenção à fraude do que em compliance em si, né? Por exemplo, eu posso capturar uma selfie de uma pessoa e existem empresas que me ajudam a validar se a foto daquela pessoa é válida ou não, ou se pertence realmente ao Fabrício ou não, né? Existem outras empresas que trabalham com dados de consórcio de e-mails, né? Então, realmente, esses dados, né, eu acho que tem muita coisa a ser feita em termos de lei de proteção de dados pessoais. Eu acho que é isso que a LGPD divulga, né, ou seja, da questão de você ter o consentimento, perdão, da pessoa a ter seus dados sendo utilizados. Mas é bastante interessante porque enquanto não é, como digo, não é totalmente uma lei implementada e até teve seus atrasos aí, existem empresas nascendo com essas tecnologias bastante interessantes. Acho que algumas delas vão prevalecer no mercado, vão ajudar bastante aí no combate à fraude, validação de identidade, até a questão de Know Your Customer. Porém, ainda como não existe toda essa implementação já da LGPD, não existe algumas coisas que faltam definição, não existe uma resposta final ainda de como elas vão se conviver de maneira adequada, mas é algo que, outra vez, isso faz parte da dinâmica do mercado que a gente vai ver aí nos próximos meses surgindo. Acho que teve alguns outros comentários aqui, não uma pergunta específica. Até surgiu uma pergunta aqui, Denise, não sei se você consegue nos ajudar aqui. A pergunta é se na retomada, como uma empresa poderá saber a condição de bom pagador da empresa cliente? Para isso existe a questão de fazer a análise do cliente, né? Fazer o histórico do cliente, fazer o due diligence dele para saber como ele se comportava. Para isso existem esses programas, né? Não é só rodar o check-check, ou rodar o Serasa, você tem que fazer toda uma análise do cliente para saber o comportamento dele anterior à crise, durante a crise. E até complementando a resposta, né, da Denise, eu acho que nessas retomadas e nesse momento existem iniciativas nesse sentido também, tá? Não no Brasil, né, mas a FICO nos Estados Unidos, ela até criou, né, essa questão do score de resiliência. Uhum. O Brasil está implementando, né, a questão do cadastro positivo, mas nos Estados Unidos a FICO, com a situação da pandemia, criou um score de resiliência, ou seja, vai ter a retomada do setor econômico. Como eu garanti até que para essa retomada a empresa do Fabrício continuarão sendo ou vão ser bons pagadores e até em possíveis crises no futuro, se isso ainda vai se tornar uma realidade. Então, até respondendo a pergunta de uma outra ponto de vista, é que as empresas estão investindo, né, em recalibrar as suas estratégias ou recalibrar seus modelos analíticos, considerando essas novas variáveis que antes não eram consideradas antes. Né? Antes, do ponto de vista olhando só o risco de crédito, por exemplo, eu tomava alguma decisão. E agora eu tenho que tomar esses fatores novos relacionados à resiliência. Tá? Sim, pode falar, Ana. Chegou mais uma pergunta aqui.
quais os modelos estatísticos, acho que acho que vocês dois também podem responder. Quais os modelos estatísticos e de machine learning estão sendo considerados para avaliação de risco? Os modelos tradicionais para predição de pagamento, baseado no comportamento passado, parece difícil, dadas as circunstâncias atuais. Assim, do ponto de vista mais relacionado à fraude, né, a gente sabe que existem N algoritmos, N soluções analíticas envolvidas, mas para fraude em geral e até compliance, né, para lavagem de dinheiro, o que as empresas têm mais utilizado ainda é a questão de inteligência artificial relacionada com Randall Forest ou relacionada a redes neurais, tá? A diferença é que, justamente, olhando o passado, não vai te dar essa resposta que você espera nesse momento de pandemia. O que a FICO fez, né, desse exemplo que eu estava dando do score de resiliência, é você consumir agora novas variáveis que não eram considerados antes, mas sim utilizando ainda essas tecnologias. Acho que o pessoal viu que teve mais afinidade, né, no mundo de fraude e compliance relacionada a redes neurais, ou árvores mais complexas da parte de algoritmos analíticos. E além disso, cada caso é um caso, né? Cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio, tudo depende muito da variável, do risco do próprio negócio. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui. A financeira que trabalho tem planos de virar banco digital ainda esse ano, porém a pandemia atrasou o projeto. Quais as possíveis consequências desse atraso? A consequência é que vai atrasar. Assim, a consequência é que vai atrasar, e isso ainda bem é que atrasou, porque você lançar uma operação desse tipo no meio da pandemia, eu acho que seria bastante complexo. Então... assim, né, eu acho que atrasou, acho que não tem como remediar isso, não. Mas ao mesmo tempo empresas, né, que ofereciam serviços similares, pode ser, acho que até uma questão de oportunidade Sim. a ser revista, né? Então, para tentar remediar isso outra vez, toda uma análise de riscos, uma análise Sim. de retorno de capital, que a Denise até mencionou, né, na apresentação dela, a ser revista, e de como mitigar, às vezes até tomar a decisão, ok, preciso acelerar outra vez esse projeto, porque até existem outros, sem entrar muito no mérito, né, mas existem outros estudos ou relatórios mostrando que pode ser que ocorra segundo os picos, né, do coronavírus, isso ao redor do mundo, e se eu não tomar uma ação de agora, ficar esperando 6 meses ou 1 ano para tomar uma decisão, pode ser muito tarde. Não, e até mesmo pode ocorrer oportunidades. Se não lançou agora, pode ter várias oportunidades que a empresa pode até se aproveitar e planejar algum cenário onde seja mais interessante. Eu estou vendo uma pergunta: qual a melhor prática para implementar um modelo anticorrupção? Essa é uma pergunta bem capciosa, né? Um modelo anticorrupção, a melhor prática é você realmente... Primeiro, vai depender, obviamente, da empresa. Se é uma empresa privada, se é uma empresa mista, se é uma empresa estatal. Cada caso é um caso. Mas, de qualquer maneira, é você desenvolver todo o programa anticorrupção da empresa e você implementar, treinar, ter o tone of the top. Vai depender do business que a empresa está inserida, se ela faz transações, se ela lida com transações com o governo ou não. Isso depende do risco da empresa, né? É muito claro. E aí depende também, e dependendo do risco da empresa, depende as ferramentas que a gente aplica para lavagem de dinheiro, para próprias ações contra a corrupção. Existe uma série de questões aqui. Legal. Mais uma pergunta que chegou aqui, acho que essa vai ser direcionada para o Fabrício. A FICO tem uma solução que abrange desde a análise de due diligence, prevenção à fraude, geração do score e monitoração?
os dados são internos do nosso lado, né, do lado do cliente, mais dados da FICO, ou os dados seriam buscados em fornecedores externos e tratados pelas soluções da FICO? Respondendo a pergunta, sim, né? A FICO e a BRG possuem soluções nesse sentido, né? A nossa parceria vem justamente em combinar as soluções que a gente já utiliza, até para a questão de prevenção à fraude, monitoramento. A FICO tem já uma presença bastante grande no Brasil, tá? Os maiores bancos já utilizam a FICO nesse sentido. Com a BRG a gente combina, né, o conhecimento, a expertise de toda a equipe aí da BRG Global e BRG Brasil para melhor utilizar essas soluções, tá? E com relação à segunda parte da pergunta, a dados, né? No Brasil em si, a FICO não trabalha com dados ainda, tá? Ou seja, a gente consome muito mais dados internos e dados externos, ou seja, as soluções FICO elas têm essa capacidade, né, de consumir dados externos, mas a gente não é um birô de dados ou algum provedor de dados no Brasil ainda, tá? E eu vi outra pergunta aqui, que eu acho que é bastante interessante e vale ressaltar, né? A pergunta é se há dados sobre um possível aumento de fraudes internas e se há soluções para monitorar de forma mais eficaz o comportamento dos funcionários, tá? Os dados estatísticos relacionados à fraude interna são mais difíceis de se obter, porque é difícil você classificar se realmente uma fraude que aconteceu, seja por dados de clientes sendo utilizados de maneira indevida, nasceu de uma fraude interna ou não. Isso, às vezes, vem de investigações depois de alguns meses até. Então, como a gente está num momento ainda da pandemia, não existe muito dados relacionados a isso. Acho que a gente vai ter esses dados estatísticos mais para frente, mas eu diria que sim, né? A fraude interna é um risco bastante forte. Eu acho que agora, nesse momento que está todo mundo trabalhando remotamente em algumas empresas, essa parte de fraude interna aumenta. Isso já é um risco reconhecido aí por várias entidades, tá? Como eu garantir que o meu empregado ele está acessando devidamente os meus sistemas remotamente, ou até fazendo analogia para call center, né? Ou seja, antes eu tinha um call center, eu tinha um controle de acesso desses empregados do call center, tinha um acesso de controle de que informação eles poderiam ver, e agora que está todo mundo trabalhando remoto, como que eu vou ter esse controle? Como que eu vou ter o monitoramento das atividades dessas pessoas, né? Então, sim, a fraude interna faz parte desses riscos aí bastante forte que a gente vai ter algumas estatísticas mais para frente. Mas somente complementando a resposta, existem sistemas que monitoram isso, sim. A BRG tem parceria com uma empresa americana que, na verdade, no nosso ponto de vista de compliance, esse sistema, ele, na verdade, quando implementado na empresa, ele determina o fim da fraude interna e da fraude externa, mas a problemática que nós identificamos sob o ponto de vista prático, na realidade, é que a maioria das empresas não quer a implantação desse sistema, porque ele monitora online toda e qualquer movimentação de e-mail recebido, enviado, toda e qualquer movimentação via WhatsApp, via Skype, todo e qualquer acesso a sistemas da empresa a cada 5 minutos. Então, assim, não é um sistema barato, né? Você tem que selecionar os funcionários que você quer monitorar e você determina os pontos chaves que seriam de risco, né? Ou palavras-chave, ou sistemas, ou atividades, né? Mas sobre o nosso ponto de vista prático, ao oferecermos esses sistemas para as empresas, sob o ponto de vista prático, as empresas não querem. Então, assim, no Brasil, realmente a questão de compliance é algo bastante crítico, que é aquilo que eu falei, as empresas preferem
investir depois que ocorreu, né, no corretivo do que no preventivo. Bom dia, obrigado pela participação.